destruição das raças inferiores está afirmado claramente pelo próprio Charles Darwin. Tá certo? Portanto, a teoria evolucionista aparece mesmo como uma teoria genocida, bem de tipo nazista, desde o início. Não é que foi transformada nisso posteriormente. Né? Então, é construir uma visão do mundo baseada em preservar a raça ou nação como uma espécie pura e exclusiva. Mas, note bem que Charles Darwin, ele diz, por exemplo, que as leis modernas feitas para proteger os mais fracos, os doentes, etc., etc., são anti-humanas, porque elas contribuem para a decadência humana. Então, para ele, o que tinha que fazer com os pobres, com os doentes, etc., deixar tudo morrer, porque isso favorece, vamos dizer, o melhoramento da raça. Isso quem inventou não foi Haeckel nem Thomas Huxley, foi o próprio Charles Darwin. Então, isso era uma ciência, entre aspas, muito recente, e o nazismo incorpora tudo isso. Tá certo? E promete criar uma nova sociedade baseada, então, nesta biologia. Quer dizer, essa é a proposta revolucionária, 100% revolucionária. Tá certo? Note bem que ainda, vamos dizer, a afinidade, o parentesco entre o nazismo e o socialismo não vem só disto. Vem também, vamos dizer, na área econômica, mais dois fatores. Na área econômica, o nazismo era evidentemente um socialismo, proclamado como tal, durante toda a década de 30, quer dizer, é um processo de estatização da economia. Apenas os nazistas e fascistas, que eram um pouco mais espertos em economia do que os comunistas, já tinham percebido algo que o próprio Karl Marx sabia que os comunistas pareciam ter ignorado, que é que a estatização completa dos meios de produção é impossível, que você tem que resguardar uma área de economia privada, senão a coisa não funciona. Eles sabiam disso. Então eles não queriam estatizar completamente a economia. Eles estatizavam 70% e deixavam 30% na mão de 5 ou 6 grupos monopolísticos, que por serem poucos fosse mais fácil de controlar pelo governo, colocando, como dizia o próprio Hitler, colocando o empresariado de joelhos. Tá certo? E o segundo ponto de afinidade é o seguinte, é que a Alemanha só se tornou uma potência militar capaz de ajudar o mundo porque a Rússia ajudou nisso secretamente desde 1922. Tá certo? Isso aí é uma coisa bastante comprovada no livro da historiadora Tatiana Bushuyeva, que chama The Red Army and the Wehrmacht, quer dizer, o Exército Vermelho e a Wehrmacht, que é o exército alemão. Então, desde 1922, a Rússia cedeu parte do seu território para que a Alemanha fosse se rearmando e criasse um exército, sem que o restante da Europa soubesse. Se não fosse isso, jamais teria tido Segunda Guerra Mundial. A Alemanha jamais teria podido crescer militarmente. E esta cooperação continuou e se intensificou depois da ascensão do Hitler ao poder. Por quê? Porque Stalin, que não era besta, ao contrário de tantos comunistas, ele sabia que o nazismo era um movimento revolucionário. Só que achava que era um movimento revolucionário inferior ao comunismo. Porque era baseado num improviso doutrinal e não numa teoria histórica, científica, entre aspas, como o marxismo. Então ele achava que os nazistas eram capazes de derrubar a burguesia, mas não de governar em lugar dela. Então a ideia dele, literalmente foi a expressão dele, nós vamos usar o nazismo como um navio quebra-gelo da revolução. Eles vão na frente, destroem tudo, e eles ganham e nós levamos. E feito, baseado nisso, então, incentivou o militarismo alemão, o crescimento da Alemanha como potência militar, e criou a Segunda Guerra, que vamos dizer a famosa teoria do Ernest Toppich, que a Segunda Guerra foi totalmente uma criação de Stalin, planejada com muitos anos de antecedência e muitíssimo bem sucedida, com exceção de que você fazer sociedade com o maluco é isso que dá. Quer dizer, o Hitler no meio do caminho ele voltou atrás e atacou a própria União Soviética. Mas isso acabou ajudando. Quer dizer, o Stalin deu a volta por cima. Este detalhe da sua estratégia que deu errado, ele acabou transformando isso em seu benefício, na medida em que aí é que ele conquistou apoio das potências ocidentais, tá certo? E acabou com isso dominando metade da Europa. Então, isso para você ver, com um movimento tido nominalmente como revolução, que é a Revolução Americana, não é revolucionário de maneira alguma, e outro tido como contra-revolucionário, é parte integrante do movimento revolucionário. Essas distinções eu posso fazer porque aqui pela primeira vez nós temos a noção da estrutura permanente do movimento revolucionário, que permite captar a sua unidade ao longo de 4 a 5 séculos, tá certo? E permite distinguir o que é revolucionário do que não é revolucionário.
Vamos ver aqui, tem pergunta. Pode-se dizer que o movimento revolucionário surge de uma interpretação errônea do mito do juízo final? Mas sem a menor sombra de dúvida. Mas, em primeiro lugar, o juízo final não é um mito. O juízo final é uma necessidade metafísica absoluta. Quer dizer, a sucessão temporal, ela é um componente interno da estrutura da possibilidade universal. Ele não pode ser maior do que ela. Ele está contido nela. Tá certo? Portanto, vamos dizer, a sucessão temporal não é infinita. Ela é indefinida, mas não pode ser infinita. Infinito só é infinito metafísico. Então, de certo modo, a confrontação do tempo com a eternidade é uma necessidade absoluta. E isso é exatamente o que está ali na Bíblia. Então, que surge de uma interpretação errônea do mito do juízo final, sem a menor sombra de dúvida. Quer dizer, o movimento revolucionário surge no instante em que pessoas revoltadas com a corrupção, com o pecado, etc., etc., resolvem tomar nas suas mãos as atribuições de Cristo. Eles demitem o Cristo. Quer dizer, que o Cristo não precisa voltar para fazer o juízo final, porque nós já vamos fazer desde já. Esta é exatamente a ideia. Tá certo? Ou seja, o movimento revolucionário é uma heresia surgida de dentro do cristianismo. Não é outra coisa. Há alguma análise dos fundamentos mitológicos dos movimentos sociais, algo como o Paul Diel fez sobre as doenças psíquicas? É exatamente o que eu estou fazendo. Certo? Só que o método que eu estou usando não tem nada a ver com o método de análise de mitos feito pelo Paul Diel. A minha ideia foi usar um método de análise lógica do discurso e buscar as suas premissas ocultas. Ou seja, quais são, vamos dizer, as afirmações implícitas que têm que estar subentendidas para que as demais afirmações possam ser feitas em cima delas. Ou seja, eu não usei um método psicológico, usei em primeiro lugar um método de análise lógica. Quer dizer, que é de desvendamento das premissas ocultas. Então, logo como essas premissas ocultas começam a aparecer, você vê que elas são absurdas em si mesmas. E, por isso mesmo, elas podem ser objeto de uma análise não psicológica, mas psicopatológica. Esta análise, por sua vez, já estava feita de antemão por um sujeito que não tinha ideia desta unidade do movimento revolucionário, que era o psiquiatra judeu francês Joseph Gabel. Joseph Gabel, no livro La Fausse Conscience, que é um clássico, ele já havia notado a perfeita identidade estrutural entre o discurso revolucionário, o discurso desses movimentos de massa e o delírio esquizofrênico. Ele disse, do ponto de vista lógico, é exatamente a mesma coisa. Tá certo? Quer dizer, mas ele foi pegando caso por caso. Ele não identificou a estrutura permanente. Eu digo, e essa estrutura permanente mostra que esse caráter psicopatológico do discurso revolucionário não é uma coincidência. Ele é uma necessidade intrínseca. O discurso revolucionário é psicopatológico em si mesmo e em qualquer das suas versões. O entendimento de que o final dos tempos está fora do tempo não é consensual na teologia cristã. Essa posição é necessária para a sua análise do movimento revolucionário? Absolutamente necessária. Mas, de qualquer modo, a própria expressão de o final dos tempos está fora e acima dos tempos, me parece que é uma coisa até tautológica. E se o tempo acabou, você passou para uma outra dimensão. Tá certo? E, mais ainda, a ideia mesma de juízo final, quer dizer que é uma confrontação simultânea de todos os atos humanos, quer dizer, todos serão contados, pesados e medidos na mesma balança. Isso já contém a ideia da simultaneidade, ou seja, isso já é apenas uma imagem da eternidade, tal como definida por Boécio.
Tá certo? Então não é consensual. Bom, eu não sei de alguém que tenha divergido disso, nem sei como, logicamente, poderia fazer para divergir de uma coisa dessa. Mas, você vê que a ideia. A revolução quer dizer exatamente um giro total, uma inversão total. Então, quer dizer, a inversão da percepção do mundo é a base do movimento revolucionário em todas as suas versões. Justamente por isso é que ele permite que ao longo dos tempos, vamos dizer, o movimento revolucionário inunde o universo, vamos dizer, com uma epidemia de mendacidade psicótica, acima de tudo aquilo que todos os mentirosos do passado e do presente seriam capazes de realizar. Quer dizer que não existe nada que detenha, tá certo, o revolucionário no seu ímpeto de inverter a realidade percebida, de dizer as coisas exatamente ao contrário de como elas se passaram. E isto, curiosamente, é o que dá ao discurso revolucionário muito do seu atrativo. Porque não é um atrativo ideológico, e não é um atrativo idealístico. É certo? É um atrativo muito similar ao de uma droga, de uma proposta alucinógena. O sujeito adere a isto, não, vamos dizer, por um motivo consciente ou por um idealismo, como as pessoas imaginam. Aliás, a ideia de que a juventude é idealista e tal, é outra, faz parte também da ideologia do movimento revolucionário. Elas aderem a isso não por um motivo idealístico, mas por um atrativo psicótico de inverter a realidade. E isso coloca como se fosse vamos dizer, a negação da própria estrutura da realidade seria um ato superior ao da criação da realidade. É o famoso não dito por Satanás. Não aceito a realidade como é. Não é que eu não aceito esta organização social ou aquela situação específica. Não. Eu não aceito a realidade. Eu não aceito a existência. Tá certo? Tão logo o sujeito fez isso, ele está imbuído de um sentimento de grandeza, de engrandecimento, realmente satânico. Tá certo? Agora, imagine esta oferta dada a qualquer pé rapado intelectual, tá certo? Qualquer pessoa intelectualmente lesada, como Emir Sade. Tá certo? Tão logo ele aderiu a esta negação, ele se sente engrandecido. Tá certo? E se esse senso de engrandecimento ainda vem, vamos dizer, com a licença para fazer todos os pecados, tá certo? Como, né, Che Guevara, e ainda ser santificado por isso, fala, bom, é absolutamente irresistível. Mas é claro que é uma alucinação psicótica. Não psicótica no sentido... Schelling falava da doença espiritual, e essa expressão é usada até pelo Eric Fögel. Mas hoje em dia, no começo eu achava que era isso, mas hoje eu vejo que é doença psíquica em sentido estrito, é psicopatologia em sentido estrito, e a psicopatologia coletiva. E por isso mesmo, eu digo que o Papa João Paulo II tinha toda a razão para classificar a nossa época como uma época de demência coletiva. Quer dizer, não é somente uma doença do espírito, é uma doença da psique. É um distúrbio de percepção do tempo, de percepção da realidade, de percepção das relações sujeito-objeto, das relações de verdade e erro, etc. E justamente por ser esse distúrbio, justamente por ser esta coisa doente, é que se expande tão rapidamente e tão formidavelmente. Então, eu acho que com isso... Né? Espera aí, há uma pergunta aqui. Deixa eu... Você pode dar exemplo dos primeiros movimentos revolucionários? Houve um primeiro ou já surgiu como um? Não, dizer, olha, eu sugiro que você leia o livro do Norman Cohn. Aqui foi a pergunta se houve um primeiro movimento revolucionário, ou se vários primeiros. Eu acho muito difícil você datar um primeiro, mas houve uma epidemia de movimentos desse tipo, justamente a partir do século XIV, XV. Né? Eu sugiro que você leia o livro do Norman Cohn, que se chama The Pursuit of the Millennium, A Busca do Milênio, onde ele identifica, já nessas primeiras revoltas messiânicas, tá certo? Vários desses traços que estão aqui. Não nesses termos, como eu fiz. Aqueles ingleses, John Wycliffe, aqueles que são os primeiros? Em mais ou em menos, estavam todos comprometidos com isso. John Knox e outros, né? O Thomas Munzer, todos esses. Né? Quer dizer, quando no século XX
filósofo marxista Ernst Bloch reconhece a dívida do movimento comunista para com esses heresiarcas, ele está com toda a razão. Tá certo? Ele só não sabe que é, né, um maluco reconhecendo a dívida que tem para com outro maluco. Quer dizer, eles acham que é muito normal. Tá certo? Mas, vamos dizer, a patologia desse negócio eu acho que é facilmente demonstrável. Eu acho que basta essa exposição que eu fiz para você ver que isso é patologia mental mesmo, muitíssimo grave, tá certo? E justamente tão atrativa quanto as drogas. E pelo mesmo motivo das drogas. Quer dizer, você vai ser retirado da realidade, você está descomprometido com a realidade, você é superior a ela agora. Tá, né? Você diz um imenso não à estrutura da realidade. E isto, de certa maneira, te enobrece aos seus próprios olhos, no sentido de uma nobreza demoníaca, uma hierarquia demoníaca. Você sobe na hierarquia satânica. Então, eu acho que, não havendo mais perguntas, eu acho que podemos encerrar a nossa aula por aqui. Então, boa noite e até a próxima.